E para falar sobre o PIB do primeiro trimestre e a sinalização que ele pode dar à economia brasileira, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Globo News o economista Mauro Rochilin, do IBMEC. Muito obrigada aqui pela tua participação. Bom, além da queda da agropecuária, a maior alta desde 98 chama atenção o resultado da indústria, né? O governo vem tentando estimular a indústria, especialmente a indústria de carros, com redução de IPI, aumento de financiamento, mas não está adiantando. É verdade, Maria Paula. Quer dizer, na verdade, o que a gente verifica, se a gente olhar para a indústria e decompor o que é a indústria, a gente vai ver que a indústria de transformação, se você tirar da indústria como um todo a indústria de petróleo, a indústria extrativa e a construção civil, você vai ver que essa indústria de transformação, carros, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, ela vem se comportando muito mal. Não é à toa que o governo vem, como recentemente, estimulando o crédito para o setor, reduzindo impostos, numa tentativa de fazer com que esse setor volte a contribuir de forma mais vigorosa para o crescimento do PIB. Eu acho que o problema está ali. Isso é um sinal vermelho para a economia brasileira, Rochilin, já que se esperava um PIB pequeno, mas ainda assim um pouquinho maior? Sim, eu acho que sim. Eu acho que esse péssimo desempenho dá motivos de sobra para o governo fazer o que vem fazendo, tentar, de uma certa maneira, estimular a economia, quer dizer, através de crédito, através de redução de impostos, mirando, talvez esse seja o aspecto mais questionável, o curto prazo. A ideia é fazer com que a política macroeconômica rapidamente possibilite essa recuperação. A gente vê que o setor de serviços, né, vão bem, contratam. Agora a gente não pode ter um país só com serviços, quer dizer, a gente precisa ter indústria, ter tecnologia, né? Daí como equalizar isso, né? O que tem que ser incentivado para que a gente tenha um resultado melhor e se é possível que a gente alcance, né, o que se esperava do PIB, de repente, no próximo trimestre? Bom, Maria Paula, a gente pode pensar talvez em duas perspectivas para isso, em duas abordagens. No curto prazo, talvez o que o governo esteja fazendo realmente, juros mais baixos, mais crédito, menor imposto. No longo prazo, quer dizer, se a gente tentar olhar para o mais adiante, o governo poderia pensar uma redução mais permanente da tributação, essa redução de IPI é mais episódica. Acho que o governo fez isso para uma recuperação, vamos dizer assim, para uma ação mais temporária. Deve voltar a aumentar mais adiante o IPI de automóveis, caso o setor se recupere, mas a ideia é atuar mais no longo prazo. Bom, outro dado que chama a atenção, Rochilin, é a formação bruta de capital fixo, né? O investimento em máquinas e equipamentos. Houve queda de 1,8%. E isso sinaliza aí um horizonte ruim para o crescimento, né? Perfeito. Quer dizer, máquinas e equipamentos, esse setor se retraindo mostra que as empresas não estão se preparando para o futuro, não estão se preparando para o aumento da produção. Mostra que elas talvez não estejam apostando como o governo gostaria no aumento da produção. Então, é um problema realmente. Bom, o Banco do Brasil reduziu hoje taxas de juros, né, para o financiamento imobiliário, para a compra de imóveis. A gente está falando aqui um pouquinho de como melhorar, né, como melhorar a situação de consumo no Brasil. A gente tinha, assim, uma ideia de que o consumo interno é um trunfo do Brasil, né, que com o nosso consumo interno a gente não vai sofrer tanto problema em relação à crise internacional. Como é que esse cenário ruim de crise lá fora repercute no PIB aqui no Brasil? Bom, o que a gente pode verificar é o seguinte. Primeiro, empresas estrangeiras podem investir menos no Brasil. Segundo, exportações brasileiras podem cair, demanda externa pode ser menor e mesmo o preço de commodities, que o Brasil exporta muito, também deve se reduzir. Aliás, vem se reduzindo mais recentemente. Então, tudo isso aponta para um certo risco de menor crescimento econômico. Bom, agradeço muito a tua participação aqui, Mauro Rochilin, Maria Paula, economista do IBMEC, sempre bem-vindo aqui muito no obrigado. Jornal da Globo News.